Escute, Deus me deu uma mensagem muito forte, uma mensagem muito linda, eu irei pregá-la para você. Você entrou aqui porque Deus quer que você escute. Não existe acaso, não existe o quase, o que existe é Cristocidência. Cristo já escreveu para que você entrasse aqui. Lucas capítulo de número 5. O texto vai nos dizer que haviam pescadores naquela região de Cafarnaum. Se você tiver uma Bíblia, se você tiver um aplicativo, faça uma leitura após para conferir. O capítulo 5 de Lucas narra uma história que não começou tão boa, uma história que não começou tão legal. Eu vou lhe contar. Escute bem. Naquele dia, Pedro saiu para pescar, porque quem escreve é Lucas, o médico, o grego, que não andou com Jesus, que não ceou com Jesus, não andou enquanto ele estava nos seus 3 anos de ministério e não o viu ressuscitado. Mas através de Paulo, pois possivelmente ele havia conhecido Jesus através de Paulo, ele se encanta pela história e vai buscar saber os detalhes, e é Lucas quem relata esse acontecimento. Que um belo dia Pedro sai para pescar. Ele chega na beira da praia, nas margens do mar, e ele tira o seu barco. Como Cafarnaum era uma aldeia de pescadores, ele vai empurrar o barco na direção da praia, na direção do mar, e ele sai para pescar. E ele passa o dia inteiro, ele passa a tarde, ele passa a noite. Pedro sai para buscar o seu pão de cada dia. Pedro sai para buscar o mantimento da sua casa, a manutenção do seu lar. Mas naquela noite, nada deu certo. Naquela noite não teve peixe. Naquela noite não teve, como nós dizemos aqui no Nordeste, nem uma piaba. Então Pedro precisou voltar no dia seguinte. Para pensar. Dia, melhor dizendo, manhã, tarde, noite, madrugada, tentando pescar e não pegar nada. Pedro volta. E existe um detalhe muito importante que eu preciso falar para você que entrou aqui. Quando Pedro ele desce do barco, ele precisa empurrá-lo novamente para a areia da praia, ou seja, ele coloca o barco aonde ele tirou. No mesmo lugar que ele coloca o barco foi de onde ele tirou. E era pela manhã, bem cedo. E haviam pessoas olhando Pedro. Eu consigo ver e ouvir alguém dizendo: ele saiu ontem e não conseguiu trazer nada hoje. Porque quando os pescadores chegavam, os barcos eram visíveis que tinham peixe. E assim como quando não traziam peixe, também era visível. Imagina eles dizendo: passou a noite toda fora e não deu certo. Porque os comentários existem. Tem gente comentando que não deu certo, né? Tem gente comentando que você não conseguiu. Existem pessoas dizendo que você tem tentado e não tem tido êxito. Pedro passa a noite toda pescando e não traz nada. Pedro gasta o tempo. Pedro gasta a sua energia. Pedro gasta o seu ânimo. Só que aquela pesca, mesmo sendo uma pesca sem nenhum tipo de benefício, mesmo sendo uma pesca sem nenhum retorno, aquele empenho que ele se dedica e não traz nada em benefício, não conseguiu tirar